Oi, boa tarde ou boa noite para vocês, que são os brasileiros que já é de noite aí. Aqui a gente está no Canadá, mas a gente dá bem-vinda para vocês. Obrigada por querer participar dessa conferência com a Said Polytechnic. Já temos aqui o Bruno Rodrigues com a gente, para ele poder falar sobre a escola. E só para vocês, se não me conhecem, vou dar uma pequena introdução sobre a minha pessoa. Eu sou Carmen Zelaya, diretora da Overseas Frontiers. A gente é uma agência de intercâmbio e a gente trabalha de mãos dadas com a Said College, com a Said Polytechnic. A gente faz consultoria gratuita e a matrícula também. E acompanhamos todo o teu processo do teu caso, né, com a escola, além de que a gente também te encaminha com um consultor de imigração que trabalha com a gente, para que te ajude com a parte do processo de visa. Mas a gente cuida da parte de educação. Todo o nosso trabalho é gratuito, porque a saída, a instituição paga a gente por esse trabalho com vocês, para a gente fazer esse trabalho com vocês. Então, depois da apresentação, a gente pode se comunicar, vocês podem me contactar, eu já coloquei no chat os meus dados, e essa conferência vai ser gravada também, e vão poder encontrar ela no YouTube. Então, vamos adiante. Bruno, você já pode iniciar a conferência. Muito obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigado, Carmen. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado pela participação de todos vocês. Espero que seja informativo. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Como a Carmen comentou, nós trabalhamos em parceria para poder ajudar vocês nesse projeto do Canadá, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o SEIT, sobre Calgary, por que escolher Calgary, por que escolher Alberta e por que escolher o SEIT, né? Então, tem vários pontos positivos. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês, tá? Então, por que Alberta, né? Então, provavelmente quem já pesquisou, está nesse projeto há um tempo maior ou só está iniciando agora, surge essa dúvida, né? Para qual província eu devo ir? Qual que é a mais adequada? Então, eu falo que é sempre o perfil de cada estudante. Então, é importante você alinhar a província com seus gostos em relação à parte pessoal, à parte do mercado de trabalho. Acho que a Alberta tem um grande diferencial, que é toda a parte do turismo, então é uma região fantástica, muito bonita, vocês têm a oportunidade de explorar também. Então, Lake Louise, por exemplo, é uma região surreal, inclusive essa foto vocês conseguem ver quão bonito que é a província, tá? É uma cidade que tem um custo de vida mais baixo, a província, perdão, é um custo de vida mais baixo, então isso é bem interessante. Os alunos e seus familiares que vão para a Alberta, eles têm acesso ao Alberta Healthcare, de graça já, logo no início das aulas, então esse é um diferencial bem bacana também. Tem várias vagas abertas, então cada vez tem surgido mais. Tem programas de imigração específico da província de Alberta, isso é bem interessante. A região é muito rica na parte de óleo, petróleo e gás. Não sei se tem alguém dessa área, mas é uma região muito forte nesses recursos naturais. E por que Calgary, né? Calgary não é a capital da província, porém é a maior cidade. Então, vocês conseguem ter um mix de uma cidade grande, com estilo de vida de interior, digamos assim. Porém, com toda a facilidade de uma cidade grande tem para oferecer, tá? É uma cidade multicultural, então isso ajuda bastante a você se sentir mais acolhido, e o SEIT tem esse papel também de receber bem os alunos. A população de Calgary é de mais ou menos 1,4 milhões de habitantes, tá? E Calgary foi eleita uma das cidades, uma das melhores cidades para se viver, né? Então, isso é um ponto bem interessante que você pode explorar também da cidade, né? Eu acho que outro diferencial que a gente pode falar é o imposto sobre as vendas, né? Então, a Alberta tem uma das menores taxas de imposto, apenas 5%, que é o imposto federal, né? Então, aqui vocês conseguem ver a comparação com as demais.
Aqui está zerado, né, que o imposto da província aqui não tem, apenas 5% que é o imposto da província. Isso ajuda a reduzir bastante o custo de vida de vocês. Principalmente para quem vai iniciar uma nova carreira, você ter essa oportunidade de morar numa cidade que tem um custo de vida mais baixo, porém com uma alta empregabilidade, é sensacional. Eu falo que é uma combinação muito boa. E agora, onde está localizado o SEIT, né, na cidade de Calgary? Então, aqui vocês conseguem ver, então, tudo isso aqui, esse círculo vermelho, é o SEIT. A gente está numa localização bem privilegiada, praticamente no centro, eu diria, coisa de 5 a 10 minutos, vocês já estão no coração do centro mesmo. Tenha fácil acesso ao transporte público, esse é um ponto bem interessante. E ao longo do webinar, eu vou falar um pouco sobre os benefícios que os alunos têm, que um deles é o passe de transporte público, então tem uma estação na frente do campus, então isso facilita muito a locomoção dos nossos alunos também. Eu vou passar um vídeo para vocês, acho que esse vídeo vai animar bastante. Por que escolher, né, a província? E por que Calgary? Não tem áudio. Esse vídeo é só para dar um gostinho para vocês. Um ponto bem interessante que fala nesse vídeo, que Calgary é uma das cidades que faz mais sol, então são 333 dias de sol, então isso é bem bacana. Claro, faz frio, porém você tem a grande vantagem de ter o sol, que isso faz uma grande diferença no seu dia a dia, tá? E por que, né, estudar numa faculdade politécnica? Então, o SEIT é uma faculdade politécnica, a gente utiliza muito da tecnologia no aprendizado, na preparação do estudante para o mercado de trabalho. Então, todo o currículo de qualquer curso oferecido no SEIT tem esse foco no mercado de trabalho, tá? E aí você tem a possibilidade de começar um programa no SEIT, depois fazer mais 2 ou 3 anos numa universidade também, por exemplo, caso seja o seu objetivo. Então, assim, é basicamente um curso com mão na massa. Então, vocês terão a oportunidade de aprender tudo e sair da faculdade como um dos melhores profissionais. Então, o peso dos graduados, dos alunos do SEIT, é muito grande. Então, o mercado de trabalho valoriza bastante. A gente vai falar ao longo desse webinar um pouco sobre as escolas e vocês vão poder notar um pouco qual que é a taxa de empregabilidade de cada escola. Isso é um grande diferencial também. E aí, falando um pouco dos programas, né? Então, se vocês tiverem alguma área de interesse, pode mandar no chat e depois a gente pode bater um papo também durante o webinar. Então, você pode escolher os bacharelados, né, de 4 anos. A gente tem o Bachelor of Apply. Então, basicamente o Bachelor of Apply não é um bacharelado, tá? É um curso de 2 anos voltado para os alunos que já têm um bacharelado no seu país de origem. Então, ele vai ser um ensino mais prático, então voltado para você ter essa mão na massa com foco no mercado de trabalho canadense. Por exemplo, você tem um bacharelado em contabilidade. A gente tem um curso específico desse Apply Degree que é voltado para a contabilidade. Então, você vai aprender toda a parte de legislação, você vai ter essa vivência do mundo real, do ensino mais prático. Então, é uma possibilidade. Ele não chega a ser uma pós-graduação, mas ele fica no meio do caminho, tá? Então, é algo totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Os diplomas são os cursos de 2 anos, então, assim, esse é um dos programas mais buscados, digamos assim, né? Tem certificado, que é um curso de 2 anos, curso de inglês, caso você precisa. O Academic Upgrade é um curso, quando você não atinge o pré-requisito,
esse Academic Upgrade é uma possibilidade para você cumprir esse pré-requisito, que às vezes você não teve uma nota tão alta durante o ensino médio. Esse curso pode ser uma alternativa para você ingressar no curso desejado no SEIT. Então, isso é bem interessante. Mas nessa consultoria especializada que a Carmen e a equipe dela oferece, ela vai entender exatamente qual que é o seu perfil para poder te ajudar nesse caminho, escolher qual que é o melhor curso, qual que é a trajetória que você vai seguir, tá? E aí vamos falar um pouquinho das escolas. Então, assim, o SEIT tem várias possibilidades e programas incríveis para os alunos internacionais. E aí tem algumas fotos e vocês vão poder notar. Um dos grandes diferenciais da província de Alberta é a parte de energia, então recursos naturais. Então, como eu comentei com vocês, óleo, petróleo e gás, por exemplo. Nós temos cursos específicos dentro dessa área. Então, se você é um profissional dessa área de petróleo, por exemplo, a gente tem um curso de engenharia do petróleo, é um curso bem bacana. A taxa de empregabilidade dessa escola está em torno de 84%. Então, é uma das maiores taxas que você pode conseguir no curso e vai te ajudar na empregabilidade. A escola de negócios, né? Então, acho que essa aqui é uma das favoritas, principalmente no mercado brasileiro também, né? Então, muitos alunos buscam os programas de negócios e o SEIT tem uma das melhores escolas de negócios do Canadá. Então, esse é um diferencial competitivo muito grande para a gente e, é claro, para os nossos alunos, né? Então, porque os empregadores querem os nossos alunos. Então, isso é bem interessante. Nós ganhamos várias premiações como uma das melhores escolas, inclusive acabou de sair mais uma, e a gente ganhou novamente como uma das melhores escolas de negócios do Canadá. E a taxa média hoje de empregabilidade é de 91%. Então, por exemplo, você pode fazer o programa de business de 2 anos. E aí você faz o primeiro ano geral, o segundo ano é especialização. E aí você pode escolher logística, contabilidade, marketing, recursos humanos. Tem várias áreas dentro de negócios que você pode escolher, que é bem interessante. Temos um programa, por exemplo, de empreendedorismo. É um curso bem bacana também de 1 ano. Então, tem alguns cursos bem específicos que vão te ajudar a construir uma carreira sólida. E a área de negócios é uma das que mais empregam, porque praticamente qualquer empresa precisa de profissional dentro dessa área. Então, é uma excelente oportunidade para você estudar numa das escolas mais renomadas do Canadá. A parte de construção, né? Então, essa é uma outra escola que o aluno tem uma oportunidade de colocar a mão na massa de fato. Então, por exemplo, temos cursos de engenharia civil, a parte elétrica, por exemplo, um programa de arquitetura. Por exemplo, os nossos alunos de construção civil e arquitetura trabalham junto em alguns projetos. Por exemplo, construir uma casa e depois essa casa é doada para a comunidade. Então, assim, o curso é realmente mão na massa mesmo. E a taxa média de empregabilidade de 87%. A área da saúde, essa é uma outra excelente área, né? A taxa média é de 94%, então talvez vocês estejam perguntando, Bruno, quais são as oportunidades dentro da área da saúde? Então, você pode fazer o curso de optometrista, tem a parte de gestão na área da saúde, que é um curso novo, é uma pós de 1 ano, é uma área que tem crescido muito. A parte de gestão de dados na área da saúde. Então, tem alguns cursos bem específicos. Então, tem um curso novo, que é bem legal, que é voltado para a parte de personal trainer. Então, um curso legal de 2 anos. A gente abriu, esse programa foi em dezembro do ano passado, e em questão de 3, 4 semanas a gente já fechou. Então, assim, foi uma demanda muito grande. E o mercado de trabalho precisa. Então, esses cursos vão surgindo de acordo com a necessidade do mercado de trabalho. Então, a gente trabalha bem próximo com as empresas, com o mercado de trabalho, para oferecer cursos que existem uma demanda muito alta no mercado de trabalho. Outra escola que é extremamente premiada e renomada é a Escola de Turismo e Hospitalidade. Então, temos cursos, por exemplo, na parte de reservas de hotel, para você trabalhar em restaurante mesmo, como chefe de cozinha, toda a parte de gastronomia, para você trabalhar em agências de viagem. Então, tem várias possibilidades interessantes dentro da escola de negócio, perdão, na escola de turismo e hospitalidade. E é uma área que paga super bem, tá? Então, se você gosta da área de turismo e hospitalidade, é uma área que é extremamente valorizada. O SEIT está numa localização muito privilegiada, né? Como eu comentei com vocês. Então, tem a parte dos lagos, montanhas. Então,
a gente tem essas parcerias com essas empresas para ajudar os alunos na inserção do mercado de trabalho mesmo. E aí aqui vocês conseguem ver, nossa taxa de empregabilidade é de 96%. E aí a gente ficou em primeiro lugar como a melhor escola de turismo e hospitalidade do Canadá. Então, vocês conseguem ver o peso que tem você ter um diploma do SAIT. E aí, vamos falar um pouquinho da parte de tecnologia, a parte digital, né? Se você é um profissional da área de TI, temos cursos bem específicos. Então, por exemplo, a parte de segurança, a parte de dados, data science, por exemplo, desenvolvimento de software, a parte de infraestrutura. Então, tem cursos bem interessantes que muita gente busca, né? Então, às vezes eu converso com vários alunos, eles buscam, principalmente por o Canadá ter essa fama, né, de ser um país que demanda muito por profissionais qualificados na área de TI. E a taxa média é de 90% de empregabilidade. Então, avançando mais um pouquinho aqui, a gente vai falar de mais uma escola. Então, se você tem interesse para a parte de automoção, então vou falar um pouco também sobre a parte da escola de transporte, que é a parte de mecânica. A gente tem programas de aviação, para vocês terem uma base, o SAIT tem um hangar dentro do aeroporto de Calgary. Então, se você quer fazer um curso de aviação, por exemplo, os alunos estudam dentro do hangar do Aeroporto Internacional de Calgary, que é super bacana. E aí, se você tem interesse pela parte de mecânica, a parte automotiva mesmo, as aulas são dentro do nosso campus principal. Então, aqui é apenas uma foto. E é uma área que tem crescido muito, tá? Então, vocês conseguem ver que a taxa de empregabilidade é de 97%. Então, é extremamente alta. E aí, falando mais um pouquinho da parte digital, então, a gente tem um curso novo que vai sair agora, nas próximas semanas, que vai envolver um pouco da parte de design, UX, por exemplo. Então, é um curso para atender essa área que tem crescido muito. Então, se você gosta da parte de tecnologia, o SAIT é uma das melhores opções para você escolher. E aí, falando um pouquinho sobre nível de inglês, a proficiência, né? Então, essa é uma das principais dúvidas dos alunos. Para eu entrar de um modo geral, a Carmen vai ajudar vocês em todo o processo. E aí, só falando um pouco do nível do inglês, né? Que é importante vocês terem esse conhecimento. Então, o IELTS, se vocês resolverem fazer o IELTS, é uma nota geral de no mínimo 6, com nenhuma banda inferior a 6 também. O Duolingo, que é um teste que tem crescido muito, e os alunos acabam preferindo fazer o Duolingo, que é um teste que você pode fazer de casa, tem um custo mais acessível também. E a nota geral, 115, com nenhuma banda inferior a 95, tá? Ou se você fala, não, acho que eu não tenho nível de inglês ainda, a Carmen consegue ajudar vocês a entrar no curso de inglês acadêmico antes de ingressar no programa do SAIT, por exemplo. Então, existe essa possibilidade também, tá? E aí, falando um pouco mais, né? A gente falou bastante sobre a cidade, sobre a província, sobre os programas. E aí tem toda a parte divertida também, né? Porque a gente quer que os alunos tenham essa interação e esse engajamento e facilite muito no aprendizado também, essa parte de atividades, clubes e fraternidades também. Então, se você gosta de esportes, indoor, outdoor, por exemplo, tem aulas de dança, tem tênis, enfim, tem uma variedade muito grande de aulas que você pode fazer dentro do SAIT. Isso tudo está incluso dentro do valor que vocês já pagam, tá? Então, a parte de atlética e recreação é gigante. Você sempre vai encontrar algo acontecendo. Eu sempre recomendo. Estudar é importante e também ter essa parte de lazer e diversão é essencial para a vida dos estudantes. E aí, como nós podemos ajudar os alunos, né? Então, além da sala de aula, né, como eu comentei com vocês, tem toda essa parte de suporte. Então, você nunca vai ficar sozinho. Você sempre vai ajudar vocês a construir uma carreira sólida. Então, se você precisa de algum suporte com acessibilidade, o SAIT tem qualquer tipo de serviço que o aluno precise, por exemplo. A parte de suporte educacional. Pode ser que em uma matéria você não esteja indo bem. E aí tem a parte de tutoria que vai te ajudar a seguir dentro do planejado para que você se forme e tenha sucesso. Então, eu falo assim, a faculdade, o SAIT vai muito além da sala de aula. Então, sempre tem algo acontecendo para ajudar. Então, eu falo que vocês precisam aproveitar ao máximo essa oportunidade de estudar no Canadá, que é completamente diferente do que vocês já estão acostumados, tá? E aí aqui, quais são alguns benefícios, né? Então,
Comentei sobre o passe de ônibus, então, os nossos alunos têm uma carteirinha que é o passe do transporte público, você não vai pagar nada além por isso. O plano de saúde privado, a gente já oferece também para os alunos, então, o seguro-saúde, o seguro médico e também dental, que é bem interessante. O legal aqui é o Destinations, por exemplo, que é uma agência de viagens, e os alunos trabalham lá dentro. Então, isso é bem bacana também. É uma agência de viagens, funciona como qualquer empresa de viagens mesmo. Os alunos trabalham lá dentro, isso é bem bacana. Tem a parte clínica, então tem lojas. E aí, voltando para a parte de carreira, né? Tem várias coisas. Então, a gente faz simulados com entrevista, para você ficar preparado para o dia da sua entrevista, por exemplo. A gente ajuda os alunos a prepararem o currículo, carta de apresentação, organizamos várias feiras de carreira para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre essas empresas parceiras também. Enfim, tem várias ações voltadas para o mercado de trabalho para ajudar vocês a terem sucesso, tanto na parte acadêmica como na parte profissional também, que é extremamente importante. Então, os cursos têm esse foco mesmo, ajudar os alunos a terem uma qualificação alta para se inserirem no mercado de trabalho. De uma forma mais rápida, foi basicamente isso, para vocês terem um gostinho do site, né? A gente pode deixar esse espaço aberto caso vocês queiram perguntar alguma coisa, ou queira saber de algum detalhe de algum curso específico, porque a variedade é bem grande, né? Eu passei um pouco sobre as escolas, chamei atenção sobre alguns cursos. A gente tem alguns cursos novos saindo agora na parte de pós-graduação, então isso você pode estudar por menos 2 anos também. Aí a Carmen consegue fazer esse plano de estudo com vocês para entender qual que é o objetivo, alinhar o curso com base na sua carreira profissional, com a sua bagagem. Então, isso a gente consegue alinhar bem para ajudar vocês a construir uma carreira sólida. Sim, com relação a esses programas de 1 ano, mais um, aí temos o Project Management e Supply Chain Management. E Exato. agora há pouco você mandou também a informação sobre o outro programa de Project Management com alguma coisa de IT, eu acho, né? Isso, a parte de gestão de dados, né, banco de dados, com a parte de liderança. Então, tem alguns cursos novos saindo, cursos bem bacanas. E são todos em alta demanda, isso que é bem interessante. Exato. Então, para vocês que querem fazer pós-graduação, eu sei que a maioria das pós-graduações por aí, aqui no Canadá são de 1 ano, né? Então, Isso. essa combinação de duas pós-graduações para vocês já ajuda a conseguir uma visa de 2 anos para entrar no Canadá. Perfeito, isso mesmo. Também tem outra coisa, a gente não falou sobre Post-Graduation Work Permit, não? Das possibilidades que vocês têm com isso, é que uma vez que vocês terminam ou se graduam aqui no Canadá, em qualquer programa, vocês vão ganhar uma permissão de trabalho. Se vocês fizerem apenas um curso de 1 ano, vocês só ganham 1 ano de Post-Graduation Work Permit. Mas se vocês fizerem um curso de 2 anos, ou então 1 mais 1, vocês ganhariam até 3 anos de Post-Graduation Work Permit. Perfeito. Né? Esse é um dos grandes benefícios para os alunos que têm interesse em construir uma carreira no Canadá e possivelmente migrar, por exemplo. O CEIT é uma faculdade pública, né? Então, os alunos das instituições públicas têm esse grande benefício que a Carmen comentou, do PGWP, E que é a sua podem até permissão de vir trabalho. e o estudante tem direito a vir até com a família. Então, no caso, Exato, o estudante pode trazer a esposa, o marido e os filhos. O exato, cônjuge vem com a visa de trabalho e os filhos podem estudar em escola pública gratuita até os 18 anos. exatamente. Ok. O Canadá hoje é um dos países que tem várias possibilidades para quem tem interesse em construir uma carreira sólida, fazer essa jornada no Canadá e, como a Carmen comentou, principalmente quem vai com a família, é uma excelente possibilidade para você se estabelecer na cidade, no país e levar a família inteira. Então, tem vários benefícios que acabam ajudando a família inteira. Uhum. E, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, pode fazer ela no chat e assim a gente vai respondendo. E tem uma pergunta para você, Bruno.
nos cursos que são da área de energia, de oil, não? Engenharia, esses programas, porque eu sei que Said se especializa muito nisso, é muito forte nisso. Você Sim. pode mencionar o nome desses programas, alguns deles? Sim, claro. Até comentei um pouquinho no início sobre algumas possibilidades dentro dessa área. Então, tem o programa de engenharia de petróleo, por exemplo, que é um diploma de 2 anos. Tem um curso voltado para a parte de energias renováveis. Então, a parte de gestão de energias, por exemplo. Então, é uma área que tem crescido bastante. Ou a parte de química. A gente pode falar, não, química não faz parte de energia, mas ele faz parte também da escola de energia. Então, tem algumas possibilidades dentro dessa escola. Então, a gente tem parcerias com empresas na parte de petróleo, por exemplo, que a gente tem esse curso de engenharia de petróleo de 2 anos, para ajudar os alunos a se inserirem. Então, a parte de petróleo é um dos motores da economia da província de Alberta, porque a região é muito rica nesses recursos de óleo e petróleo, né, e gás. Exato, energy. Isso. Perfeito. O, Então, o Alisson fez uma pergunta bacana sobre o programa sim, de personal trainer. Sim, esse programa é novo, tá? É um programa de 2 anos, tá? Ele acabou de sair, mas ele já fechou. A primeira turma agora vai ser em setembro desse ano, mas ele já fechou porque a gente chegou no número que a gente precisava de alunos. Mas é uma área que tem crescido muito também. É um curso novo que a gente criou justamente para atender essa demanda. E é uma formação rápida, e você vai ter essa oportunidade de trabalhar na parte de fitness and health promotion, que é uma área muito boa. sim. É um programa a nível de undergraduate, Isso, mas funciona para quem tiver qualquer graduação, na verdade. Depende isso, também exatamente. do teu perfil, né? O que você gostaria de fazer para você poder justificar isso na embaixada na hora de aplicar para a visa do estudante. Parece, Exatamente. Esse programa é um diploma, né? Então, você precisa ter o ensino médio completo, e a proficiência do inglês. Você não precisa ter uma formação na área, tá? Então, é, uhum. de uma forma resumida, digamos, é isso. Aqui o Wellington diz que ele é farmacêutico aqui no Brasil e teria como eu aproveitar alguma matéria na área de Depende, fitness. Eu acho que depende eles pedem um bastante, pouco tá? de anatomia, biologia, talvez essas matérias, não? Vai depender bastante. A gente não consegue falar hoje quais matérias você consegue aproveitar. Então, o procedimento é você aplicar. Seria como se fosse você fazer uma segunda graduação no Brasil, onde a faculdade vai analisar seu histórico, as matérias cursadas, e depois tomar a decisão quais créditos você vai levar desse programa, tá? De um modo geral, você aplica, entra no primeiro semestre normal, e aí depois você faz o processo de convalidação. Geralmente você não vai conseguir aproveitar uma ou outra matéria só, tá? Então, realmente você não vai conseguir aproveitar muita coisa. Eu estou colocando aqui para ele o link do programa de fitness, Perfeito. Wellington, para você É, poder a dar uma Beth, olhada, ok? sim, a Beth fez uma pergunta em relação às aplicações de 2024. Excelente pergunta. Hoje nós estamos com as aplicações abertas para até setembro desse ano, tá? Para 2024, a gente vai abrir janeiro de 2024 em março desse ano. Então, geralmente abre em torno de 8 a 9 meses antes do início das aulas. Como o SEIT é muito concorrido, dependendo do programa que você escolher, a dica é já aplicar assim que a gente abrir, tá? Então, a Carmen faz esse planejamento que é extremamente essencial. Alguns cursos, por exemplo, só tem uma vez por ano. Então, se você perder essa janela, você vai ter que adiar seu planejamento por mais um ano, por exemplo. Exato. Ele está perguntando a questão dos preços. Uhum. Cada programa tem um valor diferente, tá? Então, a média dos programas do SEIT está em torno de 19 mil dólares canadenses por ano. Alguns programas chegam a 20, outros chegam a 18. Então, 19 é mais ou menos a média por ano, tá? Quando a gente fala por ano, são 2 semestres no ano. Uhum. Perfeito.
Eu acho que não tem mais perguntas. José Antônio, você tem alguma pergunta para fazer para a gente? Eu vi que você entrou agora há pouco, eu não sei se perdeu uma boa parte da conferência. Mas, enfim, se tiver pergunta, pode escrever aqui no chat, tá? A dica que eu gostaria de passar assim para vocês, dependendo do curso que vocês estiverem interessado, façam esse planejamento e não deixe para a última hora. Então, se você tem interesse em começar um determinado curso, em determinado intake, comece o processo com antecedência. Organize o documento. O inglês é essencial para o seu processo. Então, tenta fazer a prova já para você saber qual é o seu nível hoje. Se você não tiver o nível ainda, você pode continuar estudando. Tem um curso de inglês acadêmico que a Carmen consegue ajudar vocês. Então, é importante, né? E é claro que a parte financeira também é importante, esse planejamento. Tanto para você fazer os pagamentos, né? Claro, mas também para o processo do visto. Então, tem essa parte que é extremamente importante. Com relação aos pagamentos, o Wellington perguntou se tem que pagar tudo de uma só vez. Não precisa, Wellington, você vai pagar por semestre, tá? Por cada term que você pegar para estudar, então, no caso, são 2 terms por ano, vai pagar 2 vezes por ano, tá? Exatamente. Também queria explicar um pouquinho sobre a parte do Pathway, para quem não tiver um inglês suficiente para poder entrar direto no college. Aí teria que ter, por exemplo, em torno, depende, né, do programa, mas em torno de 115 na média para entrar no Duolingo, com Duolingo. Tem IELTS, o TOEFL, né, o IELTS acadêmico, 6.5 ou 6.0, provavelmente em alguns programas. E o TOEFL também, IBT, também aceitam. Mas, se não tiver esse nível para entrar direto no college, na instituição, a gente pode fazer a matrícula num Pathway. Então, a matrícula no Pathway seria matricular vocês numa escola de inglês que tenha convênio com a SAID, ou então matricular vocês também no curso de inglês da SAID, que aí eles te dariam uma carta condicionada a que você termine o Pathway e possa ganhar uma carta sem condição no final. Com essa carta sem condição, você pode trazer o teu marido, tua esposa, com a visa de trabalho. Se não tiver essa carta sem condição, você, com a carta condicionada, você poderia fazer tua visa, mas é só para o estudante, não para a esposa, porque ele não ganharia a visa de trabalho ainda, até você terminar o Pathway. Então, que pode ser com uma escola privada de inglês, que a gente trabalha com 2 ou 3 que tem convênio com a SAID. Então, os preços estão em torno de 120 por semana. Tem uma que cobra 110 também por semana, canadenses. Então, não sai caro fazer o inglês online, desde na casa de vocês, até conseguirem terminar o curso de Pathway e poder aplicar para a visa de trabalho. Mas já podem, perdão, a visa de estudos. Mas vocês já poderiam, com a carta de matrícula no Pathway, já poderíamos, nós poderíamos fazer a matrícula na SAID e já ganhariam essa carta condicionada para entrar assegurar a vaga para vocês, tá? Que é o principal. Agora temos mais perguntas do Wellington. Ele diz, há possibilidades de scholarship, e eu teria permissão de trabalho e estudos ou não? Você quer falar sobre scholarship, Bruno, Sim. por favor? A gente tem algumas possibilidades, tá? Então, a parte de bolsa, você sempre aplica quando você já foi aceito, mas é sempre algo parcial, de $1.000 a $2.000. Você não recebe adiantado. Você vai utilizar esse valor caso você seja selecionado para o semestre seguinte, tá? Então, é muito raro você ter uma bolsa integral. Então, vai ser sempre algo em torno de $1.000 a $2.000. Claro que não é para todo mundo, né? Então, tem algumas possibilidades. Quem aplicou e atingiu os requisitos
daquela determinada bolsa, recebe esse valor como crédito para utilizar no segundo semestre ou terceiro semestre. Vai depender de qual período você aplicou e foi aceito, tá? Uhum. E a parte Tá. de trabalho, de uma forma resumida, como que funciona, tá? O estudante internacional, ele pode trabalhar até 20 horas semanais durante o curso, nas férias, período integral, tá? Então, isso ajuda vocês a pagarem uma despesa do dia a dia, cobrir algum custo de vida, tá? Claro que ele não vai pagar o semestre seguinte, por exemplo, ele vai te dar uma ajuda no dia a dia mesmo, tá? Então, por isso que é importante você ter essa reserva financeira, que é essencial para vocês, tá? E aí, depois de formado, é aquele visto de trabalho que o aluno pode ficar, PGWP, como a gente comentou, que pode ser de 1 até 3 anos de duração. Vai ser com base na duração do seu curso. Então, por exemplo, se você estuda 1 ano, você fica elegível a mais 1 ano desse visto de trabalho depois da formação. Se você estuda 2 anos ou mais, você fica elegível de 2 até 3 anos desse visto de trabalho, tá? Então, de uma forma resumida é essa: durante os estudos, até 20 horas semanais, nas férias, período integral, e depois de formado, período integral também. Uhum. Sim, dizem que aumentaram agora as horas de trabalho para o estudante, só que isso causa um pouco de polêmica, né? Porque o estudante não pode se descuidar dos estudos. Então, acho que 20 horas por semana está de bom tamanho, Sim. né? Mas, Porque o objetivo principal do estudante é o estudo, né? Então, o estudante aplicou para um visto de estudante, então o trabalho exato, não pode sobrepor aos estudos. Se não, você vai mal nos estudos, deixa de frequentar as aulas, isso pode ser um problema para você. Então, é importante manter esse equilíbrio. 20 horas é uma quantidade de horas que não vai te atrapalhar e você vai conseguir pagar algumas despesas do dia a dia. Então, assim, isso é bem interessante você manter esse equilíbrio mesmo. perfeito. Ok, então acho que já respondemos todas as perguntas e a gente vai parando por aqui. Vamos terminar então esse webinar e eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa conferência e especialmente ao Bruno Rodrigues, que nos fez uma apresentação muito boa sobre a SAID. Muito obrigada a todos. Obrigada, Bruno. Se você quiser dar umas palavras finais, pode dar. Claro, não, com certeza. Obrigado, Carmen. A dica que eu passo para vocês: façam um planejamento, não deixem para a última hora. Se vocês já estão em contato com a Carmen, excelente. Se não, já marquem um horário com ela, mandem um e-mail para a equipe, que esse planejamento é importante. Então, as vagas são muito concorridas, a gente tem uma demanda forte, então eu agradeço o tempo de vocês. Eu acho que o SEIT vai ajudar muito vocês a construir uma carreira sólida no Canadá. É uma instituição fantástica. Recomendo vocês assistirem alguns vídeos do SEIT que vocês ficarão apaixonados, tá bom? Então, agradeço a participação de todos. Espero receber vocês no Canadá em breve. Muito Muito obrigado. obrigada, Bruno. Boa noite. Bye.